Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e hoje estamos mais uma vez aqui para compartilhar as reflexões do Emmanuel através do nosso livro Pão Nosso, tá bom? Sejam todos bem-vindos novamente, vão se aconchegando no seu lar aí sentado, tanto na cozinha ou no quarto ou até mesmo na sala, certo? Vamos ver o pessoal entrando, isso aí, vão se acomodando. Sejam todos bem-vindos novamente. Com muita alegria eu recebo todos vocês aqui, né, para mais essa participação. Boa noite, Totti Oliveira, seja bem-vindo, querido irmão. Boa noite, Débora Bueno, seja bem-vinda. Isso aí. Hoje a reflexão é muito interessante para o nosso convívio com as pessoas que estão à nossa volta, de aprendizado, que possamos partilhar esse conhecimento com sabedoria e amor. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, querida amiga Renata, seja bem-vinda. Boa noite, Elza, seja bem-vinda, querida amiga. Isso aí. Pessoal, vou pedir um feedback para vocês, dentro de alguns minutos também, diariamente durante a live, para saber se a internet está boa aí para vocês, se está recebendo a mensagem certinho, se o áudio está bem, a imagem. Por causa da chuva aqui na região onde eu moro, a gente tem algumas complicações através dessa internet, mas com fé em Deus a gente vai conseguir fazer uma boa palestra aí, partilhar esse conhecimento, partilhar o passe, as vibrações e assim encerrando com muita alegria e com muito amor. Seja bem-vindo, Delcio, querido amigo. Boa noite, Otília Colombo, seja bem-vinda. Boa noite, Patrícia Seixas, seja bem-vinda, querida. Maria Souza, seja bem-vinda novamente. Querido Manuel, o nosso amigo do cafezinho, maravilha. Fico feliz aí por tudo estar dando certo. Angelina Colombo, seja bem-vinda. Isso aí, Otília, seja bem-vinda. Maravilha. Eu agradeço o feedback de vocês, né? Assim a gente consegue transmitir esse conhecimento com vocês aí. Boa noite, Liliane Fernandes, seja bem-vinda. Né? Muito interessante isso. Os recadinhos, né, que a gente não pode esquecer. A gente está fazendo atendimento presencial também na Casa do Caminho, às terças e quintas-feiras a partir das 20 horas, tá bom? Aos domingos a gente não está fazendo mais o horário das 11 horas por enquanto, então o horário que só temos no momento é das 9 e das 10 horas. Para você comparecer presencialmente na casa, você não pode estar com nenhum sintoma de febre, gripe, resfriado, coriza. Tem que estar utilizando a máscara. Na entrada vai ter aferição da temperatura e também vai ter a higienização com álcool em gel, tá bom? Os lugares são 25 lugares para os assistidos, o espaçamento conforme a OMS solicita, tudo certinho. Boa noite, Edinalva, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Querida Ismeia, seja bem-vinda. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Leonice, seja bem-vinda. Querido Eric, Caio e Meire, sejam bem-vindos também a todos vocês. Para estar agendando, agora eu esqueci o papelzinho, ó, perdi o papelzinho do telefone da Casa do Caminho, mas temos o contato pelo Facebook também, se vocês quiserem, tem o contato do fixo e também do WhatsApp, para vocês estarem agendando para comparecer na casa, para assistir a palestra presencialmente também, certo? Lembrando que a Casa do Caminho, ela se mantém através de doações de eletrodomésticos, né, roupas, brinquedos. Com isso a gente consegue fazer com que o nosso bazar flua, né, fazendo as vendas, e assim a gente consiga honrar os nossos compromissos fixos da casa, né? Também recebemos as doações alimentícias, que essas doações também auxiliam
cerca de 50 pessoas que também estão passando por necessidades nesse momento, mas logo mais estarão aí firmes e fortes. Kleber Furtado, seja bem-vindo também, querido irmão. E isso é muito interessante, né? Porque as doações de vocês a gente converte em benefício do outro. E isso faz com que a seara do Senhor Jesus entre em cada lar, entre em cada coração, com muita alegria e com muito amor. Certo? Não esqueçam de colocar o nome para vibração, né, dos seus entes queridos, de vocês mesmos, se quiser, do seu pet, de algum ente querido que esteja enfermo também é válido. Precisa colocar também o nome dos desencarnados, se vocês quiserem, mas só identifica para a gente os encarnados e os desencarnados, pois a gente coloca em listas separadas para ter um bom atendimento a todos vocês. Certo? Marlene, seja bem-vinda, querida amiga. Carla, seja bem-vinda também. Isso aí. Hoje a nossa reflexão é muito interessante, que vai ensinar a gente a ter, como que é? Deixa eu ver aqui rapidinho, que boas maneiras, né? Olha que interessante. Deixa eu ver se eu não esqueci meu recadinho. Se eu esquecer, eu vou estar lembrando no decorrer da palestra. Dentre alguns minutinhos a gente vai dar início. Não esqueçam de pegar água fluidificada para ser fluidificada para vocês, para os seus entes queridos, para os pets também. Boa noite, querida Iraci. Seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês, partilhando esse conhecimento, né? Trocando as figurinhas aí, para a gente seguir na fenda da evolução, conquistando um novo conhecimento, um novo sentimento, trazendo paz para a nossa vida, para o nosso convívio familiar, profissional. Deixa eu ver mais quem entrou. Boa noite, Deis, querida amiga, seja bem-vinda. Isso aí. Hoje nosso tempo foi um pouco louco, né? Só para um pouquinho mudando de assunto. Hoje fez bastante sol também por aqui. E também no final da tarde escureceu bastante e choveu. E também deu uma refrescada. Mas esse final de semana vai ter essa divergência aí de chuva. Peço que vocês se cuidem tudo certinho aí para não ficarem doentes. Boa noite, Valquíria. Seja bem-vinda. Isso aí. Vamos adentrando. Vamos já ligando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, para que possamos estar harmonizados com toda a equipe espiritual, com os nossos mentores, e assim a gente receber o tratamento com os devidos cuidados, né? Com muita alegria. Boa noite, querida Rita Avelino. Seja bem-vinda. Isso aí. Fico contente de ver todos vocês aqui, semanalmente, né? Que isso daí a gente percebe que a gente vai conquistando o coração de vocês. Boa noite, Durvalina. Seja bem-vinda. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Isso aí. Dentro de alguns instantes a gente começa a nossa palestra, certo? Isso aí. Não esqueça de colocar os nomes para as vibrações. Maravilha. Tudo certinho com vocês em relação à imagem, ao som, né? Para a gente correr tudo certinho aí, fazer uma boa palestra, compartilhar esse conhecimento através das reflexões do nosso querido amigo Emmanuel, né? Do nosso querido livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Certo? 20h30, nesse momento, então, quem se sentir confortável, fecha os olhos. E quem não se sentir confortável, pode deixar os olhos abertos. Siga mentalmente o início das nossas orações, tá bom? Então, nesse momento, com os pensamentos ligados ao Criador e a Jesus, com muita alegria e com muito amor, que
possamos estar sintonizados com todos eles. Ao nosso querido Criador, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado diariamente, agradecemos a Jesus, o nosso querido Mestre e o nosso Guia, pelas orientações recebidas todos os dias, pelos cuidados recebidos. Vamos também dar boa noite a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que se encontra no nosso lar e onde estivermos. Agradecendo também aos nossos mentores em particular, agradecendo aos professores, aos amigos espirituais, aos alunos e agradecendo também a presença dos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho mais de conhecimento através dessa oportunidade. E assim, humildemente pedimos ao Criador que estejamos de mentes abertas e coração aberto para compreender as informações recebidas através da reflexão, que possa ser guardada na nossa consciência e inconsciência com muita alegria, com muita compaixão, e pedimos ao Criador, nosso Deus, nosso Pai, a Jesus, que nos oriente para ser aplicado no nosso dia a dia, para a nossa transformação, e assim nos tornarmos pessoas melhores em sua seara. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? A gente já se manter sintonizado com toda a equipe espiritual, com Deus, né, o nosso Pai, com Jesus, e assim a gente fica mais leve, mais feliz, né? Harmoniza todo o nosso ambiente e onde a gente estiver. Então, novamente, só para relembrar, o nosso livro é O Pão Nosso, né? Psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Essa coleção que eu tenho é a versão de bolso da coleção Fonte Viva. Então, a gente está com o estudo continuado do capítulo 43, que se refere a boas maneiras. E o trecho evangélico que o nosso querido Emmanuel traz é do Novo Testamento, que fala sobre a conduta moral. E ele começa assim: assenta-te no último lugar, Jesus. Né? Então, Jesus que se referiu a essa frase. Assenta-te no último lugar. E onde que a gente encontra essa passagem? No livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 10. Então, só para ressaltar com vocês, eu vou dar uma lida aqui e assim a gente dá continuidade à palestra. Então, no capítulo 14 aqui, ele vai se referir, que se refere a a humildade e a hospitalidade. Ele se inicia no versículo 7. Certa vez, Jesus, reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, né? Então, fez esta comparação. Olha o que Jesus fez. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. E então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá que sentar no último lugar. Pelo contrário, olha essa reflexão. Quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu querido amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Né? Então, nesse trecho, Jesus nos ensina a ter bons modos em qualquer situação onde estivermos, né? Lembrando que nenhum de nós é melhor que ninguém e nem inferior a ninguém.
A gente tem a nossa importância no ciclo da vida, no espaço onde a gente convive, e a gente tem que saber ter bons modos, saber ter esse discernimento, sem orgulho, sem egoísmo, saber ser humilde de coração e se colocar no nosso devido lugar. E assim, Deus está vendo a nossa conduta, a nossa maneira de ser, e assim a gente vai galgando, né? Vai buscando a nossa evolução, os nossos ensinamentos e vai aplicando para a nossa transformação. Então, nosso querido Emmanuel continua assim o trecho, inicia assim, na verdade, o trecho desse capítulo. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamentos de boas maneiras. Certo? A sentença revela, contudo, altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. Então, isso que a gente acabou de ler no trecho evangélico, para a gente compreender que isso tem que ser aplicado na nossa vida, né? Que é uma ferramenta para a nossa transformação. Aí continua, Emmanuel. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de alguma reunião pela primeira vez, timbrando de demonstrar que tudo sabe o que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Então, se a gente souber filtrar e enxergar isso, a gente vai conseguir enxergar em nós mesmos essa imperfeição, né? Que se estamos aqui, a gente é imperfeito, mas graças a Deus e a Jesus, a gente está tendo a oportunidade de receber esse conhecimento e usá-lo para nossa transformação, para que possamos ser novas pessoas, agir da melhor forma possível, com um novo pensamento, e assim a gente consegue conquistar as nossas riquezas do céu, né? Essas riquezas, essa paz, essa harmonia, essa sabedoria, esse amor que existe dentro de nós e que precisa ser cultivado. E assim a gente consegue também enxergar nos outros esse sentimento de ego, de orgulho, que se achar superior a tudo e a qualquer coisa, né, que se diz, às pessoas e ao ambiente, a gente enxerga um irmão, infelizmente, numa condição ignorante, que não tem esse conhecimento espiritual, né, essa conduta moral elevada. Então a gente vê que uma pessoa, até nós mesmos, se a gente agir dessa forma, a gente está sendo inconveniente, a gente está se achando o rei da cocada preta, mas não é assim que funciona. A gente tem que lembrar que todos nós temos essa importância no meio da nossa sociedade, né? E a gente tem que agir com boas maneiras, de uma forma educada, respeitosa, saber se colocar no nosso devido lugar. Querido Emmanuel continua, né? Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que um homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faz doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de reedificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, né? Ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela da sombra de cada dia por meio do serviço constante. Olha que interessante. Então, se agirmos, lembrando que
todos nós somos aprendizes aqui na Terra. Estamos em várias condições, tanto de aprendiz, como de instrutor, como de mestre, mas são condições. Nessas condições, todos nós estamos aprendendo um com o outro. A gente está tendo essa troca mútua. Então, se a gente age com inteligência, com sabedoria, né? A gente coloca o nosso sentimento, a nossa humildade, a nossa busca de compreensão dos fatos que ocorrem à nossa volta, a gente vai estar contribuindo para a nossa evolução. A gente vai saindo daquela ilusão criada no passado, né? Assim por dizer, nas outras encarnações, a gente vai se libertando das nossas amarras, das nossas paixões inferiores, da nossa ignorância. E com isso, a gente consegue partilhar esse conhecimento com as pessoas que estão à nossa volta, porque cada um de nós tem uma inteligência, tem um ponto de vista da vida e das situações, e a gente precisa trocar essas informações, buscar um equilíbrio para que possamos seguir juntos nessa evolução, né? Então, olha que interessante. Se uma pessoa chega numa condição soberba, no sentido de se achar o sabichão de tudo, que para ele é o certo, que não existe ninguém superior a ele, infelizmente é um irmão na ignorância, que se acha superior a essas situações, que se acha o dono da verdade. Lembrando que a verdade não é a verdade absoluta, existem percepções diferentes, né? Eu tenho uma percepção da minha vida, as pessoas que estão à minha volta têm uma percepção da minha vida, assim como acontece com vocês. Todos nós temos essa sabedoria, a gente só precisa exercer a humildade, a gente precisa reconhecer que a gente não sabe de tudo, né? Que a gente está aqui para aprender, para partilhar esse conhecimento, para um auxiliar o outro, para ver o outro feliz, para ver o outro conquistando também as coisas, né, espirituais, assim como as materiais que são necessárias para o nosso aperfeiçoamento aqui na Terra. Aí o nosso querido Emmanuel continua. Olha que interessante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando. Olha, sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. E qual seria essa lei? A lei de Deus, né? Que a gente conhece através da leitura bíblica, através das leituras salutares, através da oportunidade do Espiritismo, né? Através também da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros dos Espíritos. Então são essas informações que a gente recebe diariamente, que são as leis de Deus, para que possamos absorver esse conhecimento e aplicar no nosso dia a dia. E Jesus, né, na sua majestade, que a gente conhece ele se fez de humilde. Ele auxiliava quem o procurava, não impunha a sua verdade, a sua sabedoria a ninguém. Ele simplesmente falava: você está curado, vá e não peques mais, né? Que não te aconteça coisas piores, para que não te aconteça coisas piores. Ele amava todas as pessoas, né, que tinham à volta dele, como a gente já sabe. Ele ensinava por amor, né? Isso é um ser humilde. Ele sabe da importância dele, mas ele se faz pequeno para ensinar aquelas pessoas que estão à volta dele. Porque ele também quer que os filhos dele, os irmãos dele, assim por dizer, também cresçam, aprendam esse valor e que repassem essa sabedoria, esse manancial de conhecimento às pessoas que estão à volta. Quanto é gratificante a gente se sentir importante em alguma situação da nossa vida. Isso nos traz alegria, mas é uma honra
de se saber, ó, a gente tem uma importância, mas a gente não precisa se mostrar superior a ninguém. A gente pode partilhar de uma forma simples, de uma forma verdadeira, ensinando e aprendendo por amor. Ele continua assim, o nosso querido Emmanuel. Não assaltes, né, os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os fusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidida a cooperar pelo bem, né, dos outros, apaga-te. Olha que interessante. Apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo possa compreender. Aí continua. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Então, o que a gente pode fazer através desses ensinamentos? Se a gente já tem uma iluminação espiritual boa, se a gente tem um conhecimento, se a gente tem uma bondade, se a gente tem um amor, né? Se a gente já está buscando florescer essas virtudes que existe dentro de nós, a gente não precisa cegar alguém com isso. A gente abaixa esse brilho, né? Como Jesus fez na sua grandeza, e ensina na simplicidade, como foi dito anteriormente, ensina com amor. Faça com que ele compreenda de uma forma sincera, de uma forma simples, aquilo que você está passando para ele. Né? Assim a gente vai estar conquistando mais corações, assim a gente tá auxiliando aquele irmão a enxergar as coisas que estão à volta dele com mais clareza, com mais sabedoria, ensinando ele a caminhar com as próprias pernas, tendo responsabilidade, pela própria vida, né? É interessante isso, a gente não precisa se mostrar superior a ninguém. Todos nós somos sábios. Todos nós temos uma inteligência, todos nós temos uma compreensão. A gente precisa ter um pouco mais de empatia, respeitar o outro, ensinar sem grosseria, sem violência, sem esse ar de superioridade. O único ser que foi superior a nós se mostrou humilde, se mostrou um pequenino perante nós, e mesmo assim veio cumprir as leis de Deus, veio mostrar, ó pessoal, esse é o caminho que tem que ser seguido. É isso aqui que Deus está proporcionando para você. Basta você aceitar de bom grado, né, assim por dizer, e buscar essa transformação, e buscar esse desenvolvimento. Nos primeiros passos serão bem difíceis, bem desafiadores, mas a gente não está sozinho. A mudança dói, lógico que dói, mas é necessária. Isso transforma o nosso ser, transforma as coisas que a gente vê, transforma os nossos familiares, os nossos amigos, transforma o ambiente que tem profissional, transforma tudo. Se a gente se colocar como humilde, como um eterno aprendiz, a gente vai conquistar muito mais coisas, tanto material como espiritual principalmente. A gente vai estar trabalhando no desenvolvimento de outras pessoas, principalmente do nosso. A gente vai estar conquistando mais corações. Que possamos guardar essa informação para a gente. Que possamos ter um pouco mais de humildade e olhar com o outro que não tem essa mesma compreensão, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor para poder ensinar, para poder partilhar esse conhecimento. Né? E assim, como foi dito aqui no finalzinho, eu vou repetir para vocês. Se a gente age assim, a gente não vai sofrer essas consequências. Olha como que se diz. Impondo normas ou exibindo poder. Se a gente agir com poder e exibindo esse poder, a gente vai conquistar, ó, que assim, nada conseguirá senão
estabelecer mais forte perturbações, né? Então, se a gente agir com paciência, sem esse poder de superioridade, a gente vai evitar muitas perturbações, muitos problemas, muitas situações que vai nos deixar com ânimo, desânimo, né, na verdade, que vai deixar a gente acanhado, envergonhado, que vão ter irmãos e irmãs que vai nos olhar com cara feia. A gente não precisa disso. A gente tem que fazer florescer dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, as bondades de Deus que já existe de nós. A gente já não é uma centelha divina, a gente já não é uma semelhança ao Criador. A gente precisa exercer isso, e exercer precisa prática, precisa correções, precisa dedicação, precisa persistência. Assim, um dia, através das oportunidades da evolução, a gente vai chegar ao estado do nosso Cristo. E além do estado do nosso Cristo, a gente vai ultrapassar isto, porque até Cristo, nesse exato momento, ele está em constante aprendizado, ele está em constante evolução. A evolução é infinita. Se a gente tem essa oportunidade agora, que possamos, com sabedoria e com muito amor, aplicar no nosso dia a dia. Tá ok? E assim, com muita alegria, com muito amor, agradeço a oportunidade de partilhar esse conhecimento com vocês. Agora a gente vai para uma parte bem mais gostosa também, além do nosso conhecimento evangélico, que é a oportunidade do nosso passe, né? Então, nesse momento, absorvidos o conhecimento, vamos fechar os nossos olhos, vamos sintonizar novamente ao nosso Criador e a Jesus, e a toda a equipe espiritual que está à nossa volta, já tratando de nós. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão e sabedoria, vamos nos imaginar nesse momento em um parque cheio de flores coloridas, que ao tocá-las a gente consegue sentir o seu aroma. A gente sente nesse lugar uma paz tremenda. E assim, a gente caminhando através dessas flores, sentindo seus perfumes, a gente vai sentindo o nosso próprio corpo físico e o nosso corpo espiritual sendo retirados todas as enfermidades, todas as dores, tirando todas as energias negativas. Cada vez mais que vão sendo retiradas esses sentimentos, essas energias, a gente vai se sentindo mais leve. E assim, nesse momento de alegria e de amor, sentimos a mão do nosso querido Jesus no nosso peito e na nossa cabeça, e a gente sente Ele tirando a bagunça mental que existe dentro de nós, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas raivas, as nossas iras. Vai tirando tudo aquilo que nós mesmos criamos, por falta de conhecimento. E assim, Ele vai organizando os nossos pensamentos, depositando pensamentos positivos, alegres, deposita no nosso coração a alegria, o amor, a paz, a harmonia. A gente sente que o nosso corpo está equilibrado, assim como o nosso coração e a nossa mente. E como o nosso querido Mestre Jesus nos fala diariamente através dos trechos evangélicos, que possamos seguir e assim não pecamos mais, para que não aconteça coisas piores para a gente. E com muito amor, com muito carinho, vamos voltando ao nosso lar, com sabedoria, com amor. E esse sentimento que a gente acaba de receber vai contagiando cada canto da nossa casa, dos nossos entes queridos.
e com muito amor e com muito carinho. Agradecemos a toda a equipe espiritual pelo tratamento recebido. Agradecemos a Jesus, o nosso querido Mestre, e a Deus, o nosso querido Pai, pela oportunidade. E nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos continuar com os pensamentos ligados ao Criador e a Jesus, de mente aberta e coração aberto, que possamos retribuir todos esses sentimentos verdadeiros que recebemos do nosso querido Mestre Jesus. E assim, com alegria, com amor e com compaixão, vamos envolver o nosso querido planeta Terra, a todos os dirigentes políticos, recebam o nosso discernimento, a nossa sabedoria, para conduzir a nação da melhor forma possível. A todos os irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa resignação, o nosso desejo de transformação e de sabedoria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, assim dos seus lares, recebam a nossa resignação, o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa harmonia, a nossa paz, a nossa harmonia novamente, e a nossa esperança. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram na rua, recebam a nossa esperança, a nossa fé, e assim a todos os dirigentes religiosos das suas crenças, recebam o nosso discernimento, o nosso amor e a nossa paz para conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, humildemente pedimos ao Criador e a Jesus que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo com que o nosso coração transborde amor, carinho, compaixão, dentre outras virtudes, e contagie cada canto da nossa casa, do nosso ser novamente. E assim o nosso lar será o ambiente onde Jesus e Deus se estará presente. Agradecemos novamente por toda essa oportunidade. Pedimos a Jesus e a Deus que leve um pouco mais de amor, um pouco mais de esperança aos lugares mais necessitados. Que assim seja. Com muita paz e com muita alegria, seguimos para o nosso encerramento no dia de hoje. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão, de amor e de paz, com a nossa mente cheia de sabedoria e discernimento, agradecemos ao Criador pela oportunidade, que possamos ter cada vez mais esse desejo de transformação de nós mesmos, que possamos ter sabedoria, que possamos ter esse amor, esse carinho por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta, que por onde andarmos possamos levar a presença do Criador e de Jesus a todos os irmãos e irmãs que encontrarem. E lá se faça, mais uma vez, aquela sementinha de cultivo que irá também auxiliar na transformação desse querido irmão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Muito bom, né? Essa harmonização, esse passe de limpeza que a gente recebe da espiritualidade, esse conhecimento através das leituras evangélicas, e assim a gente possa utilizar essas ferramentas com sabedoria, que possamos utilizar essas ferramentas para a nossa transformação e assim cada vez mais conquistar o reino dos céus, né?
com muita compaixão e alegria. Então, antes de finalizar, vou dar mais uma boa noite para o pessoal que entrou, né? Que eu vi aqui os comentários. Deixa eu só ver aqui, como é muita gente. Deixa eu ver quem entrou. Maravilha. Lênis, boa noite, seja bem-vinda. Ângela Assis, seja bem-vinda. Quem mais? Elaine Regina, seja bem-vinda também. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, de compaixão, né? Boa noite, Juliana Reis, querida amiga, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Sheila Costa, seja bem-vinda. Simone Paris, sejam bem-vindas. Então, pessoas lindas e maravilhosas, agradeço por mais uma oportunidade de partilhar esse conhecimento com vocês. Que possamos estar aqui no próximo domingo, através da palestra online, através do nosso querido irmão Cláudio. E também possamos estar aqui na próxima quinta-feira, né, para a gente crescer juntos aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo final de semana, né? E assim um início de semana também muito abençoado. Deixa eu dar uma última boa noite aqui. Débora Bueno, seja bem-vinda. Isso aí, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fico com Deus. Tchau, tchau.